tem por tema o maior dos mandamentos, o mandamento maior. E quando nós falamos sobre maior mandamento, lei maior, estamos falando sobre uma lei que se sobrepõe a todas as outras e que nenhuma, evidentemente, pode lhe ser contrária. Jesus, na sua sabedoria suprema, nos deixou como mandamento maior amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós ainda espíritos pequeninos que somos, numa faixa evolutiva bastante diminuta ainda, né? Ainda engateando no nosso crescimento espiritual, encontramos alguma dificuldade em compreender a magnitude de Deus, né? Um ser supremo, nosso Pai, Criador do universo, de todas as coisas, e que, diante da nossa pequenez, às vezes se nos afigura tão distante de nós, embora saibamos que Deus está em nós, né? Que Ele está nos nossos corações. Mas a nossa incapacidade, vamos dizer assim, de compreensão, dificulta um pouco esse entendimento sobre o verdadeiro significado da grandeza de Deus. Daí, parece-nos um pouco difícil, às vezes, de nós imaginarmos como vamos externar o nosso amor acima de todas as coisas a um ser de tamanha grandeza, né? De tamanha magnitude. Daí, então, a gente imagina que talvez se nós invertêssemos o processo do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, encontraríamos talvez um facilitador para que a gente pudesse efetivamente cumprir essa regra, cumprir este mandamento maior. E como então inverter esse processo? Iniciaríamos começando por amar a nós mesmos. Mas aí vem a primeira pergunta: quem somos nós? É preciso que se tenha em mente que nós somos espíritos, filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, e que estamos utilizando um corpo físico numa experiência de existência humana. Isso é o primeiro passo para que a gente possa se amar. E aí vem mais um questionamento. Será que nós efetivamente nos amamos? Já paramos para refletir sobre isso? Eu realmente me amo? Consideramos que somos espíritos utilizando aqui como instrumento um corpo físico? Temos que indagar. Se nós efetivamente nos amamos, por que razão que agredimos com tanta facilidade o nosso corpo físico? Já paramos para pensar sobre isso? Agredimos o nosso corpo físico com vícios das mais diversas naturezas, né? É o álcool, o tabagismo, os excessos, até mesmo de trabalho, né? Porque às vezes não colocamos na nossa ânsia de ter, porque o ser humano ainda está muito na ânsia de ter, esquecendo até um pouco de ser, e naquela ânsia de ter, de ganhar mais e mais bens materiais, esquece até mesmo dos próprios limites que tem que estabelecer o corpo físico, e acaba agredindo. Agredimos o corpo físico também com sentimentos e pensamentos enfermiços, doentios, que acabam, consequentemente, desaguando no corpo físico. As nossas doenças são quase que na totalidade derivadas da nossa psique, do nosso espírito. O espírito adoece. Quando a doença se manifesta no corpo físico, quando nós começamos a sentir alguma coisa no corpo, podem ter certeza que esse mal já está instalado no nosso espírito bem antes de refletir no nosso corpo físico. E nós não cuidamos de nada disso. Esquecemos que, enquanto estamos aqui encarnados, usando esse corpo físico,
Nosso corpo é a nossa casa, é a casa do espírito. Né? E precisamos manter. Nós não cuidamos da nossa casa, né? As mulheres não vão lá e limpam, arrumam, ajeitam, deixam tudo bonitinho. E esquecemos de cuidar da casa mais importante, da nossa casa mais importante, que é o corpo físico. Destratamos o nosso corpo físico, judiamos o nosso corpo físico. E aí a gente fica se questionando: que amor é esse que eu tenho por mim, que é um amor destrutivo? Que eu não tomo os cuidados necessários e acabo agredindo o meu corpo físico. Então, precisa se entender, precisa primeiro, já que se inverteu a regra, aprender a se amar, a cuidar um pouco mais de si, a cuidar um pouco mais do corpo físico, a dar um pouco mais de atenção à verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? Que nem isso também fazemos, para que nós possamos nos amar. Porque como ninguém dá o que não tem, como é que nós podemos partir para a segunda etapa da proposta, que é amar ao próximo, se nós não amarmos a nós mesmos? Não tem como. Não vejo outra alternativa se não aprendermos a nos amar primeiro, para que possamos externar este amor ao nosso próximo. Vamos imaginar que conseguimos vencer essa primeira etapa, que aprendemos a nos amar. Aí vamos partir para a segunda etapa, que era amar ao próximo. Para amar ao próximo, nós precisamos definir quem é o próximo. Em verdade, o próximo deveria ser toda a humanidade, né? O universo de semelhantes nosso, como nos recomenda a parábola do samaritano. Né? Mas, não raras vezes, temos dificuldades em amar aqueles que estão literalmente mais próximos. Onde? No seio da família. Os irmãos, o esposo, a esposa, os filhos, para que a partir daí o nosso amor possa se estender para vizinhos, para a comunidade de uma forma geral. Por que temos dificuldades? Na verdade, esta necessidade de amar aqueles que estão literalmente mais próximos é fundamental. Porque Emmanuel nos ensina que nós reencarnamos sempre no local mais propício para a nossa evolução. Então é ali, naquele cadinho da família, aqueles que vieram conosco para experienciar essa vivência de aprendizado, é aqueles que nós devemos devotar primeiramente o nosso amor. É muito comum que num grupo familiar nós tenhamos um outro que vai destoar do comportamento, do objetivo, até eu diria, daquela família. Às vezes você encontra uma família bem direcionada, uma família organizada, harmoniosa, mas tem um outro que destoa. E aí você diz assim, mas não é possível, não entendo, parece que eu não sou dessa família. Como é que eu tenho um irmão que age desta forma? Né? E aí a gente reclama daquele irmão, reclama daquele marido, daquele filho, assim vai. Quando em verdade nós temos que reconhecer que aquele que destoa do comportamento que nós achamos que é o ideal, que nós temos como a pedra no nosso sapato, é exatamente o instrumento necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o treinamento da nossa paciência, para o treinamento da nossa compreensão, para o treinamento da nossa humildade, para o reconhecimento de que não somos melhores do que ninguém, que aquele irmão age daquela forma segundo o grau de entendimento dele, porque cada um vê a paisagem segundo o ponto onde está localizado, não é mesmo? Não é assim que funciona? E mais ainda, é exatamente aquele irmão que está ali colocado conosco, com o objetivo de nos ensinar a aprendermos a amar o outro. Então não é à toa que ele está ali. E às vezes ele nos provoca. A gente fala assim, me tira do sério. Fulano me tira do sério, né? Me desequilibra.
Mas é que ele está ali que é exatamente para provar a necessidade do nosso equilíbrio, da nossa compreensão e do nosso amor. Não é à toa que ele está ali. E assim é na família, assim é no grupo de trabalho. Você encontra alguém, um patrão ou um companheiro de trabalho, que você fala, fulano me persegue, não é possível. Com certeza isso não é por acaso. É para que a gente possa estar exercitando a nossa paciência e o nosso amor. Né? Nós somos espíritos viajores milenares do tempo. E com certeza já estivemos com esses irmãos, com os quais hoje não nos afinamos, em outras oportunidades. E se hoje achamos que somos vítimas da tirania deles, com certeza já fomos tirando deles em outras oportunidades. Então a gente tem que, ao invés de reclamar desse irmão que destoa dos nossos pensamentos, da nossa maneira de agir, é rogar por ele, é rezar por ele. E agradecer ao Pai por estar nos dando esta oportunidade de aprender a amá-lo. Então, este é estender o amor ao próximo. É a maneira que nós temos, que Deus nos concede, de nós efetivamente amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós conseguirmos isso, se a gente vencer essa etapa de aprender a se amar, se vencermos a etapa de aprender a dedicar todo o nosso amor ao próximo, o nosso devotamento, compreender o próximo. Existe uma regrinha básica que é infalível para que a gente possa amar o próximo. É uma regra simples. É se colocar no lugar do outro. É não fazer ao outro nada daquilo do que gostaríamos que nos fizesse. Se nós agirmos assim, certamente nós vamos conseguir devotar o nosso amor ao outro. Quem não gosta de ser amado, né? Todos nós gostamos. E se eu gosto de ser amado e quero desejar ao outro o mesmo que quero para mim, vou querer que ele também seja amado. Essa regra é realmente infalível. Se nós, antes de agirmos com relação ao nosso irmão, nos colocássemos no lugar dele, para ver como é que ele iria receber aquela forma de ação nossa, certamente iríamos evitar uma série de transtornos nas nossas vidas. Antes de pensar, antes de dirigir uma palavra, às vezes de desagravo contra o irmão, peraí, mas se fosse comigo, como é que eu iria reagir dessa forma? É uma regra infalível, bastante simples. Então, meus irmãos, se nós conseguirmos superar essas duas etapas, nós estamos em condições de externar o nosso amor a Deus. Porque não há como amar a Deus sem você amar ao próximo. Há uma passagem no Evangelho que Jesus diz que me destes de comer, quando tive frio me vestiste, quando eu estive na prisão me visitastes, quando eu tive sede matastes a minha sede. Né? E aí os discípulos perguntam, mas Senhor, quando foi que estivesse nu e nós te vestimos? Quando foi que tivesse sede e nós lhe demos água? Quando foi que estivesse na prisão e nós o visitamos? E Jesus responde, em verdade vos digo, todas as vezes que assim o fizestes para um desses meus pequeninos, para um desses irmãos, a mim o fizestes. Então vejam, como é possível essa representação e essa exteriorização de amor a Deus através do nosso próximo. É o caminho que nós temos para reverenciarmos a nossa gratidão e o nosso amor a Deus através do nosso irmão, através do nosso semelhante. Principalmente do mais próximo, que é o mais difícil. Porque na rua é tranquilo, né? Você trata bem alguém faz alguma coisa, você desculpa, que você não vai ver mais. Mas deixa para lá. Agora, no dia a dia, quando você vai ver no dia seguinte, e aquelas situações vão se repetir inúmeras vezes, nem sempre é fácil. Mas aí você tem que lembrar
novamente as palavras do Mestre. Senhor, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão? Seria até 7? Perguntaram a Jesus. Ele disse, não, 70 vezes 7. E alguém acrescentou, cada falta. Né? Então, se nós observarmos isso, nós vamos buscar cultivar a paciência que é necessária para nos fortalecer, para que a gente possa entender aquele irmão. Não apenas colocar-se no lugar do outro, que é uma regra bem simples, para que a gente possa evitar esses combates, esses atritos, mas entender, ainda lembrando o Evangelho, que são os doentes que precisam de médico e não os sãos. E que aquele irmão que está num caminho diferente, num caminho extraviado, que às vezes te perturba realmente com admoestações, com coisas descabidas, é o doente. É ele que necessita da nossa compreensão e do nosso entendimento. Se nós queremos amar a Deus, eu ia fazer uma pergunta aqui no começo para a gente responder no final e acabei não fazendo, né? Mas a pergunta era, quem ama a Deus aqui? Todo mundo ia dizer que ama, né? Com certeza todo mundo ia dizer, eu amo, eu amo, eu amo. Aí a gente vai voltar ao processo inverso, perguntar, como é que eu posso amar a Deus se eu não amo nem a mim mesmo? Então soa um pouco falso esta expressão, não, eu amo a Deus, eu amo realmente. Precisamos refletir sobre isso, sobre o conceito verdadeiro do que é o amor. E entendermos que, efetivamente, ninguém é capaz de amar a Deus sem amar ao próximo. Ninguém pode amar ao próximo sem amar a si mesmo. Então necessitamos fazer essa inversão do processo. Aprender devagarzinho a nos amar. A cuidar um pouco mais de nós mesmos. Ter um pouco mais de atenção com esta casa nossa, que é o nosso corpo físico. Cuidar um pouco melhor de nós. Né? Deixar de nos estressarmos tanto. Tantas e tantas moléstias da psique que desaguam no corpo físico, provocada pelo estresse, provocada pelo cansaço, pelo mau humor, né? Pela descrença, pelos pensamentos negativos, que nós cultivamos em nós, vamos alimentando tudo isso em detrimento do nosso próprio corpo, em detrimento do nosso próprio espírito, porque esses sentimentos e essas ações, porque além de espírito e matéria, nós temos um perispírito, né? Esse elemento de união, enquanto nós estamos aqui encarnados, esse elemento de união entre o espírito e a matéria, que está lá, como gravando todas as nossas ações, emoções e sentimentos. E isso vai conosco, porque o perispírito acompanha o espírito por todo o tempo, até após a sua morte. Já com outra função, aí como corpo espiritual, mas ele vai acompanhar o espírito. Isso tudo vai ficar gravado no nosso perispírito e, consequentemente, influenciando no nosso espírito. Então, meus irmãos, esse mandamento de Jesus é extremamente grandioso, né? É tão completo que ele está reunido em um único preceito. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, para que nós possamos efetivamente dar cumprimento a esta regra, que é uma regra básica e fundamental para o nosso crescimento e para o nosso aprimoramento espiritual. Por isso que é o mandamento maior e que tem que ser seguido por todos nós. Necessitamos iniciar aprendendo a nos amar, para poder dar aquilo que temos. Quando tivermos amor por nós mesmos, teremos condições de passar esse amor ao nosso próximo, para que através do amor ao próximo possamos efetivamente estar amando ao Pai e reverenciando a Deus nosso Pai.
Que Jesus, nosso mestre amado e amigo, que esteja conosco e que nos abençoe nesse propósito, para que a gente possa vencer essas barreiras, essas dificuldades que carregamos dentro de nós e aprendamos a nos amar um pouco mais para alcançarmos o objetivo maior de amar a Deus sobre todas as coisas. Era essa o que eu tinha para trazer para vocês nessa noite. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que me foi dada, foi concedida, e pela paciência de vocês em terem me ouvido. Uma boa noite a todos.